Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de dezembro. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar e conversar sobre o nosso glorioso mercado da bola que está agitado. Temos muitas informações para atualizar, tá? A gente vai falar sobre o Júlio Romão, volante que está no futebol da Hungria. A negociação deu uma travada por valores aí pedidos, né, pelo clube lá da Hungria. Então, a gente vai atualizar o mercado da bola do Botafogo, Gleiker Mendonça. Quero falar, entre outros assuntos aqui também, envolvendo o nosso Botafogo. A gente vai falar também sobre a tabela do Brasileirão, foi divulgada. A gente vai passar aqui nas 10 primeiras rodadas do Botafogo. Tabela difícil, tabela complicada. Brasileirão que já começa em janeiro, tá? Temos muitos assuntos aqui, muitas atualizações, não vou ficar falando todas aqui na abertura, então vamos direto ao ponto, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo, mas deixe o seu like agora, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Eu conto sempre com a ajuda de vocês, principalmente você que está sempre aqui comigo. Olha, eu já abro falando sobre a tabela do Brasileirão. Foi divulgada pela CBF. Vou pegar aqui as 10 primeiras rodadas, jogos importantíssimos. Brasileirão que começa em janeiro, tá perto, e a gente vai atualizar aqui essa tabela, tá? Olha, o Botafogo abre o Brasileirão no dia 28 ou 29 de janeiro, no estádio Newton Santos contra o Cruzeiro, tá? Para quem gosta de uma superstição, em 2024 o Botafogo também abre o Brasileiro contra o Cruzeiro, mas foi no Mineirão, e agora vai ser no estádio Newton Santos. É hora da gente ganhar do Cruzeiro, não aguento mais tantos anos sem ganhar deles, e agora a gente tem aí a chance já na abertura no estádio Newton Santos. Na segunda rodada, o Botafogo vai enfrentar o Grêmio do Luiz Castro fora de casa. Na terceira rodada, já tem um clássico, o Fluminense no Maracanã. E aqui tem um detalhe. Depois desse jogo do Fluminense, a gente tem o Vitória no estádio Newton Santos e o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mas esses dois jogos, do Vitória e do Atlético Paranaense, devem ser adiados porque é ali na semana da pré-Libertadores, final de fevereiro e o começo de março. Então o Botafogo joga a segunda fase da pré-Libertadores, passando a gente vai para a terceira. Então esses dois jogos aqui provavelmente serão adiados ali mais para frente por causa da pré-Libertadores. Aí o Botafogo volta a jogar no Brasileiro contra a equipe do Flamengo no estádio Newton Santos. Depois o Botafogo tem o Palmeiras no Allianz Parque. É isso mesmo. O Botafogo vai ter uma sequência de pegar Flamengo e Palmeiras, tá? Um atrás do outro. Um no Newton Santos e o outro lá em São Paulo. Depois o Botafogo tem o Bragantino fora de casa, o Mirassol no estádio Newton Santos e o Vasco fora de casa. Tem que ver aonde o Vasco vai estar mandando seus jogos aí no Brasileiro. Então essas aqui são as primeiras 10 rodadas do Brasileirão. Lembrando que nesse meio aqui também tem o Campeonato Carioca, as semifinais, as finais. Então a gente deve ter uma parada aqui também por causa do Campeonato Carioca. Caso o Botafogo avance e jogue ali o Campeonato Carioca, ali as decisões, o Botafogo também vai estar focado nisso. Mas o Carioca eu acho que o Botafogo tem que deixar mesmo em segundo plano, né? Porque o Botafogo vai jogar o Carioca no meio de semana e final de semana tem o Brasileiro. Então bota os reservas, bota os garotos ali no Carioca, porque na terceira rodada do Carioca você não pode mais botar o sub-20, mas quem decide isso é o técnico, né? Ninguém sabe, ninguém pode decretar qual o time titular do Botafogo. Então o Ancelotinho, ele pode pegar os reservas e colocar no Carioca e bota ali
o time principal no Brasileiro e na Libertadores, que é o foco do Botafogo. E temos mudanças aqui que foram confirmadas pela CBF. Agora no Brasileiro é o seguinte: vagas para Libertadores, 5. 4 vão direto para a fase de grupos e uma vaga ali, o 5º lugar, vai para a pré-Libertadores. Isso porque agora na Copa do Brasil, o campeão e o vice têm direito a Libertadores, tá? O vice-campeão da Copa do Brasil vai para pré-Libertadores e o campeão vai para Libertadores. Então agora serão somente 5 vagas para Libertadores através do Brasileiro. Por exemplo, se o Botafogo for campeão brasileiro, é só um exemplo, tá? Se o Botafogo for campeão brasileiro e o Botafogo for vice da Copa do Brasil, automaticamente vai abrir uma vaga no Brasileiro, porque o Botafogo, ele já foi campeão brasileiro, já conseguiu a vaga direta para a Libertadores, ele foi vice na Copa do Brasil, então teria direito a uma vaga na pré-Libertadores também pela Copa do Brasil, então isso vai automaticamente abrir mais uma vaga lá no Brasileirão. Olha, vamos falar aqui agora sobre o mercado da bola do Botafogo, chegadas, saídas, tá agitado, mas até agora o Botafogo não fechou com ninguém, tem que fechar, tem que anunciar reforços, que a temporada vai pegar fogo, tá? Primeiro eu quero falar sobre o Danilo, informação importante, volante, a contratação mais cara da história do Botafogo, informação da ESPN. Fulham e o Brighton, né? Esses clubes da Inglaterra, né? Fulham e Brighton, fizeram sondagens ao Danilo, mas a diretoria do Botafogo não pretende vender o volante nesse momento. Considera peça fundamental para o David Ancelotti, então o Danilo aí está cobiçado na Europa, na Inglaterra, mas o Botafogo não pretende vender ele nesse momento, porque é uma peça fundamental para o time do David Ancelotti. Eu só fico preocupado numa questão: o Botafogo, ele está deixando muito para as coisas acontecerem no meio do ano. Eu tenho medo de chegar no meio do ano, o Botafogo vender o Vitinho, o Botafogo vender o Montoro, o Botafogo vender o Barreira, vender o Danilo. O Botafogo está empurrando muito para o meio do ano. Não é que eu quero que venda agora, não é isso que eu estou falando. Mas a gente está percebendo que os jogadores, se forem sair do Botafogo, eles estão deixando para metade do ano, para depois da Copa do Mundo. Então aqui já fica o recado também. Eu acho que o Botafogo ele já tem que se planejar também para o meio do ano. Porque também não adianta nada, vai segurar agora, mas vai chegar no meio do ano, vai vender todo mundo. Aí vai ter que trazer outros jogadores no meio da temporada, vai ter que remontar o time, entrosamento. Então, eu estou começando a ficar mais preocupado para o meio do ano do que para agora. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes também. Mas deixa isso para depois, até o meio do ano, tem muita coisa para acontecer. Olha, eu vou botar na tela para vocês agora, informação do GE. O Botafogo, a diretoria, fez uma reunião com o Nathan Fernandes. O ponta, que foi contratado por 57 milhões de reais, veio do Grêmio, jogador de seleção brasileira sub-20, sofreu muito com lesões nessa temporada, foram 16 jogos, 1 gol, 2 assistências. Então a diretoria do Botafogo fez uma reunião com o Nathan Fernandes, com os seus empresários, dizendo o seguinte: a gente quer que o Nathan Fernandes ele permaneça para o ano que vem. O Botafogo confia numa volta por cima dele, só que o Botafogo está pedindo aí um foco na parte física, né? Como eu disse, ele sofreu com muitas lesões musculares nessa temporada, quebrou o braço também ali no treinamento com a seleção brasileira sub-20. Quebrar o braço acontece. Quando você quebra alguma coisa, é um trauma. Aí você não tem o que fazer, é fatalidade. Agora, ele sofreu muito também com problemas musculares. Então, o Botafogo está querendo que ele foque aí na parte física. Ele abriu mão de parte das suas férias. Ele está aprimorando isso, tá? Lembrando que os jogadores estão de férias, mas o Nathan Fernandes está trabalhando aí, está aprimorando a parte física, porque o Botafogo disse que ele vai ficar para o ano que vem e que confia aí na volta por cima do Nathan Fernandes. Um outro jogador também que está abrindo mão aí das suas férias é o goleiro Neto, né? O goleiro Neto
a gente vê que ele está nas férias, trabalhando, querendo também ganhar seu espaço aqui no Botafogo. E para a gente fechar aqui essa primeira parte do vídeo, deixa eu só atualizar uma informação do Arthur, camisa 7. Ele pode ser vendido aí para o futebol do Catar, mas o Botafogo disse o seguinte: a dívida que o Botafogo tem não é com o Arthur, é com o Zenit da Rússia, informação do GE. O Botafogo está devendo ao Zenit 20 milhões de reais, né? Valores ali das primeiras parcelas que o Botafogo ainda não pagou. Lembrando que o Botafogo contratou o Arthur por 62 milhões de reais e o Botafogo está alegando que tem essa dívida devido às sanções impostas pelos Estados Unidos ali à Rússia por causa da guerra na Ucrânia. E isso teria impedido o John Textor de pagar. Então, o Botafogo deixando claro que a dívida que tem, 20 milhões de reais, é com o Zenit da Rússia e não com o jogador. O Botafogo pode negociar ele com o futebol do Catar, já trouxemos aqui no canal ontem, para zerar essa dívida, então vamos aguardar. Fica aí que hoje já volto para a gente finalizar. Quero atualizar mais informações aí sobre o mercado da bola do Botafogo, Gleiter Mendonça, e também sobre o volante, o Júlio Romão. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes você vai dar aquela moral, você vai pegar esse vídeo aqui, você vai compartilhar lá naquele grupo do WhatsApp cheio de botafoguenses que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, eu abro aqui a segunda parte falando sobre o ponta esquerda venezuelano Gleiter Mendonça. Ele que está jogando no futebol da Ucrânia. E é o seguinte, trouxemos informações aqui também que o clube ucraniano comprou ele por 3 milhões de reais de um clube da Venezuela que ele jogava para revender para o Botafogo. E eles já colocaram ali os valores que eles querem que o Botafogo compre. 19 milhões de reais. 3 milhões de euros, tá bom? Segundo aí o portal ucraniano Sport. O Botafogo está tentando comprar um pouco mais barato, abaixar essa pedida. Só que o que chama atenção aqui é quando a gente fala 19 milhões de reais, a gente está falando de 3 milhões de euros. Para o John Textor, né, falando em euros, não é muita coisa. Porque quando a gente converte aqui para o real, fica aqui um valor, né, 19 milhões de reais. Porque a gente converteu para o real, mas a gente está falando de 3 milhões de euros. Eles compraram aqui, falando do real, eles compraram por 3 milhões de reais, estão querendo vender por 19. O Botafogo está achando caro, o Botafogo está tentando abaixar a pedida, e isso me assusta um pouco, no sentido de, 3 milhões de euros, um ponta esquerda que talvez venha para ser titular, um ponta esquerda de qualidade, jogador de seleção da Venezuela, é muita coisa? Será que o Botafogo está apertado? Será que a gente está sem dinheiro? Ou será que isso faz parte mesmo da negociação, né? Eles pedem muito, aí o Botafogo tenta baixar, a gente tem que aguardar. O que me assusta é, até agora não fechou ninguém, até agora especulações, o próprio Villalba, o ponta direita lá do Nacional do Uruguai, deu uma entrevista, disse que está perto de fechar com o Botafogo, mas ainda não fechou também, então a gente torce para que tudo seja resolvido aí o mais rápido possível. E para a gente fechar, um outro aqui que deu uma travada é o volante, o Júlio Romão. Volante que está jogando no futebol da Hungria, e é o seguinte, o Botafogo já teve 2 propostas recusadas pelo clube dele da Hungria, tá? Essa proposta que o Botafogo fez agora foi uma proposta de quase 10 milhões de reais, 1,5 milhão de euros. Eles estão querendo o dobro, eles querem 3 milhões de euros, que daria ali praticamente 20 milhões de reais pelo volante de 27 anos, quase 2 metros de altura. O Botafogo considera ele o substituto ideal para o Gregory, marcador. Então o Botafogo aí também está com essa negociação travada, porque está achando os valores aí muito alto pelo Júlio Romão, né? 3 milhões de euros
dá praticamente aí 20 milhões de reais. Então essa informação é do Globo. Inclusive, essa negociação travou, né, entre o Botafogo e o Júlio Romão. Já tá tudo certo, 4 anos de contrato, o jogador quer jogar no Botafogo, agora falta acertar aí os valores com o clube da Hungria. Lembrando que o Júlio Romão é um dos 4 volantes aí que estão na mira do Botafogo. Tem o Pedro Bicalho, tem o Pablo Maia, tem o Medina e tem o Júlio Romão na mira, e é o que eu falei agora há pouco, né? Muitas sondagens, muitas negociações, mas até agora o Botafogo não fechou com ninguém. O Botafogo considera alguns valores aí altos, tenta abaixar, isso preocupa um pouco a gente. Eu não estou aqui falando que o Botafogo tem que pagar um caminhão de dinheiro pelos jogadores. Olha, tem que pagar o que eles estão pedindo, não é isso. Mas a gente vê que o Botafogo enfrenta um pouco de dificuldades aqui para entrar num acordo na parte financeira. Então isso deixa um pouco preocupado, porque a gente tem que acelerar isso logo, porque a temporada começa em janeiro e a gente quer brigar por títulos. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fiquem com Deus. Boa quarta-feira, tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.